Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos começar aqui um projeto novo, que é comentar todas as questões de linguagens da prova do Enseja. Então o que o professor vai fazer? O que eu vou fazer? Vou comentar questão por questão em vídeos pequenos para você aí, ir amadurecendo, tudo bem? Você que está começando, que parou e voltou, então para você ir aprendendo aos poucos. E o que eu vou fazer depois? Depois de comentar toda uma prova de linguagens, eu vou pegar e vou juntar num arquivo só, num vídeo só, e vou também disponibilizar no canal. Então vai funcionar assim: nós vamos ter pequenas doses de questões, né? Então nós vamos comentar todas e depois que eu terminar, por exemplo, uma prova de determinado ano, eu vou juntar tudo e também vou disponibilizar aqui no canal de graça, pessoal, 0800 para você. Então eu peço que você já se inscreva no canal aí, já deixa o like, comenta no vídeo, tá, pessoal? Isso é muito importante para mim, ter o feedback de vocês. Adoro quando vocês vão lá nos comentários e escrevem alguma coisa bacana. Então eu fico muito feliz, tá? Então isso é a melhor coisa que acontece quando o professor está aqui, né, comentando as questões e a gente observa esse retorno de vocês. Então vamos lá, pessoal, tá? Vamos falar um pouco, você que está se preparando para a prova do Enseja, né? Nós temos aqui no canal tudo a respeito de linguagens e de redação. Então você que vai se preparar também ali para a redação, obviamente quem faz a prova de linguagens também faz a redação. Você aqui tem tudo no canal e agora aqui no Nosso Jeito de Falar nós vamos ter todas as questões comentadas, meu filho, beleza? Então você não vai precisar ir para lugar nenhum. Basta ficar aqui que você vai aprender tudo de graça. 0800, beleza, pessoal? Então, professor, o senhor fala demais, vamos começar. Beleza? Pessoal, nós temos aí a primeira questão da prova do Enseja, né? E observe aí, eu coloquei para você, ó. Você observe que essa primeira questão ela tem um texto, tá vendo aí? Ela é um texto. Professor, não tô vendo. Até aqui é um texto, ó. Isso aqui é um texto, beleza? É um texto e tá aqui as questões de múltipla escolha, beleza? Então você já percebeu que nós estamos diante de uma prova, de uma questão, quer dizer, sobre interpretação de texto. Então vamos lá, meu filho, olha só. Ele dá um texto aí e coloca, ó. O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras, interesse político do governador de Nova York sobre futebol, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de Futebol, função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Então vamos lá, nós temos que ler o texto, beleza? Vamos lá. Vamos lá, professor. Olha aí, a questão 1. Entre confetes e brados de salários iguais, Nova York homenageou a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras como ícones dos direitos das mulheres. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas de seleção masculina. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que, se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. Elas praticam o mesmo esporte que os jogadores praticam. Aliás, elas o praticam melhor, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Sejamos honestos, em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação do gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos. Quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York, as mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político.
Pessoal, você percebe a importância das mulheres nesse texto? Eu já consegui, assim, na primeira leitura, eu já consegui observar isso. Mas vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras, interesse político do governador de Nova York sobre o futebol, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de futebol, função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Pessoal, olha só. Interpretação de texto, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler. Então eu vou até colocar aqui, ó. Não vou falar aqui direto. Pessoal, é o seguinte, para ser direto e reto. Interpretação de texto. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. O que eu estou dizendo para você, meu filho? Que você precisa ler quantas vezes forem necessárias para você acertar a questão. Beleza? Você precisa ficar ciente disso, filho. Não vá para a sua prova do Enseja, li uma vez, já vou marcar aqui. Não faça isso. Nós estamos aqui para acertar todas as questões ou o número máximo possível de questões da prova de linguagens do Enseja. Então você precisa ter calma, porque você ainda tem uma redação para fazer. Então você leu uma vez, beleza. Você já teve ali o primeiro contato. Vamos voltar ao texto e observar esse primeiro contato. Vamos lá. Entre confetes e brados de salários iguais, tem alguma coisa relacionada ao salário. Você pode ir fazendo isso, meu filho. Vá grifando. Salários iguais. Professor, o senhor riscou. Beleza. Vá grifando aí. Salários iguais. Opa, tem alguma coisa a ver com, compensação salarial, talvez, vamos ver. Nova York homenageou a seleção feminina de futebol. Opa, houve uma homenagem à seleção feminina dos Estados Unidos, com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras, como ícones dos direitos das mulheres. Pronto. Aqui, direito das mulheres. Aqui, a mulher, pessoal, a mulher está em foco aqui. O foco do nosso texto é em relação às mulheres. Beleza. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras, olha aí, novamente, pela paridade salarial. Já faz um link com aquela outra situação que nós vimos aqui, que é a questão dos salários iguais. Você já percebeu aí? Então tá falando ali, o desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas de seleção masculina. Então nós temos um comparativo entre a mulher e o homem, beleza? Entre a mulher e o homem. Vou colocar aqui. Entre a mulher e o homem. Você já percebeu isso? O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o masculino. Você observa aí, então, que o governador de Nova York quer que os salários para as mulheres sejam maiores do que o salário para os homens. Então, você percebe como o governador está enaltecendo o papel da mulher, aí, das jogadoras, a questão do salário. Ele está dizendo, a mulher tem que ganhar mais que os homens. Então você percebe o foco, aquela situação de deixar grande o papel das mulheres em relação aos homens. Olha que coisa legal. Então você já percebeu isso, né? Professor, continua aí, vamos lá. Elas, continuando, praticam o mesmo esporte que os jogadores praticam. Aliás, elas o praticam melhor. Olha aí, colocando o papel da mulher lá em cima, enaltecendo a mulher, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Olha aí, o texto está dizendo, está falando assim, para você, meu filho, que vai fazer a prova, olha, a mulher está aqui, ela precisa ter um enfoque maior. Grandiosa, a mulher é grandiosa, então vamos dar um enfoque maior para ela. O texto está dizendo isso para você. Vamos lá. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres.
Sejamos honestos. Em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação de gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, entraram com uma ação civil exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos, quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York. As mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político. Quer dizer, elas estão procurando ali, através da justiça, né? Entraram com uma ação civil, você está vendo aí, justamente a respeito dessa discriminação de gênero. A mulher, de acordo com o texto, ainda está muito abaixo, então elas entraram com uma ação para tentar ali, colocar lá na frente, olha, nós somos mulheres empoderadas, então nós precisamos desses direitos, beleza? O texto está dizendo tudo isso em várias partes. Então, professor, vamos à questão, né? Vamos à questão. O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras? Eu não vi isso não, pessoal. Você verificou isso? Não vi isso. Interesse político do governador de Nova York sobre futebol? Também não. A audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de futebol? Vixe, passou longe. Função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero? Perfeito. Perfeito, meu filho. Função do esporte em dar visibilidade das mulheres por igualdade de gênero. Olha aí, nós verificamos isso em várias partes do nosso texto. Olha aí, nós vimos a questão dos salários iguais, que ele começa, depois ele dá ênfase ao direito das mulheres, olha aqui, Depois ele fala a questão da paridade salarial, fazendo menção lá à introdução, que ele falou a questão dos salários iguais. Falou da mulher, o governador lá de Nova York falou que a mulher deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. A questão da mulher estar empoderada, estar ali, vamos dar os direitos das mulheres que elas precisam realmente. E, continuando o texto, falam que elas praticam o esporte de uma maneira melhor. Elas foram atrás do direito, 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação, exigindo uma remuneração igual. Então, quer dizer, durante o texto, filho, você percebeu que na verdade, o foco da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o quê? A função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Nós vimos isso em várias partes do texto, beleza? Então, o gabarito dessa nossa questão aqui, é a letra... Coloca aí, professor. Gabarito, letra D de dado. Então, aí, você que está começando a estudar para o Enseja, você já observa que o Enseja são questões de múltiplas escolhas, de A até a letra D, e nós percebemos aqui nessa questão que o gabarito aí, é a letra D, beleza? Então, pessoal, se hoje é o comentário aqui da nossa primeira questão, eu espero que vocês curtam aí esse novo projeto aqui no canal Nosso Jeito de Falar, um preparatório completo em relação à matéria de linguagens e redação para o Enseja. Nós temos tudo aqui. Redação, então, vou até fazer novos vídeos, porque tem muito. O pessoal sempre tira a nota máxima na redação. E agora o nosso foco, né? O nosso foco aqui é comentar todas as questões. Você vai ter oportunidade de se inscrever no canal, então já se inscreve, dê essa força aí pro professor, já se inscreve aqui no canal. E você vai ter essa chance de estudar sem sair de casa ou pelo celular, por qualquer lugar aí que você tenha internet, você vai poder ver questão por questão comentada aqui da prova do Enseja. E se você tiver, por um acaso, alguma dúvida de alguma questão dessa, você pode deixar aqui no comentário, aqui no vídeo. Fala, professor, não entendi essa parte. Professor, o senhor pode reexplicar essa parte? Nós podemos fazer um vídeo novo, ou se não, eu já tiro sua dúvida aqui no próprio comentário da questão. Você fala, professor, eu acredito que... Por que não é a letra C, por exemplo? Audiência midiática da campanha da equipe campeã
da Copa do Mundo de Futebol? Por que não é a letra B? Aí eu vou dizer, olha, meu filho, não é a letra B por causa disso, não é a letra A. Nós podemos também fazer isso aqui, caso você não tenha entendido o vídeo. Beleza? Então, espero você na nossa próxima questão comentada, pessoal, e valeu! Olá, pessoal! Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagem. Já dá essa força aí, professor, meu filho. Clica no botão vermelho, se inscreve no canal, beleza? Tô aqui para ajudar você nessa prova aí do Enseja. E vamos à questão 6. A questão 6 é uma questão em espanhol. Vou mostrar aqui para você que você não precisa ser o cara em espanhol, você não precisa falar em espanhol. Ainda mais porque tem a maioria das palavras em espanhol é bem parecida com as palavras da nossa língua portuguesa. Então você vai ver que você não precisa ser o fera para fazer um curso aí de espanhol, não. Você vai conseguir matar a questão aqui bem rápido, beleza? Então vamos lá, questão 6. Ele dá um texto aqui, ó. Na verdade, ele está informando alguma coisa, né? Opa, que coisa é essa, professor? Eu já vi aqui de cara, ó, que ele está informando algo a respeito de suicídio. Olha aí, ó. Aí ele continua, ele dá, opa, alguns sintomas. Olha aí, ó. Ele está me informando não só a mim, mas também a todo e qualquer pessoa. Isso parece muito como um folheto de informação, não é, pessoal? Então vamos ver. O que o examinador do Enseja quer? O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Opa, acertamos. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é: letra A, apresentar a causa principal de morte entre os jovens. Letra B, instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio. Convocar, letra C, convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio. Letra D, ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra no mundo. Vamos lá, guerra, ele está falando de guerra nesse. Meu Deus, vamos ver. Aqui parece ser um folheto, né? Ó, no mundo, cada ano morrem mais de 800 mil pessoas por causa de suicídio. Opa, uma morte a cada 40 segundos. Olha isso, ó. Ele está informando. Isso aqui é uma informação. Ele está informando várias pessoas. Professor, escreva direito. Ele está informando várias pessoas. É verde, professor. Tá bom, vou voltar aqui. Ele está informando informação. Ele está informando várias pessoas a respeito do suicídio. Essas cifras, né, esses números, superam o número de vítimas por homicídios e guerras combinados. Caramba, quer dizer que morre mais gente por suicídio do que por homicídio e guerra juntos. Caramba, é bem pesado, né? Olha só, na guerra morrem 200 mil. Na guerra. E nos homicídios, 500 mil. Mas juntos, guerra e homicídios, supera. Eles não conseguem, quer dizer, bater o número de suicídio. Beleza. Então, mas professor, tem outro texto, né? Tem, olha aí, ó. Ele fala dos sintomas, então ele está informando todo mundo. Ele está informando não só a mim, como todo mundo. Ele está informando o quê? A sociedade, pessoal. Ele está informando a sociedade sobre os números que nós acabamos de ver aqui, sobre os sintomas, ó. Os sintomas do suicídio que ele descreve. Ainda dar a dica, ele ainda dá a dica, quer dizer, como prevenir, ó. Quer dizer, é muito informativo. Ele informa muita coisa para todas as pessoas que têm esse folheto, esse tipo de notícia. Beleza? Então, com base nisso, ó, você percebe que você não precisou saber muito ali de espanhol, porque até porque é bem parecido com o português. Então, você acabou de ver que
Deu para entender perfeitamente? Então vamos lá. O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é apresentar a causa principal de morte entre os jovens? Não. Ele fala de uma maneira geral, ele não fala de jovens especificamente. Jovem não, especificamente não. Ele fala de uma maneira geral, beleza? Letra B. Instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio também não falou disso não. Ele dá números, como prevenir, as causas, mas também não fala sobre isso não. C. Convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio? Exatamente. Ele está informando tanto, não só a mim, como a toda e qualquer pessoa que tem essa informação, que como funciona o suicídio, os números do suicídio ultrapassam os números da guerra e de homicídio juntos, fala alguns sintomas, fala como prevenir o suicídio. Então, quer dizer, ele está realmente convocando a sociedade, todos nós, para atuar na prevenção do suicídio, porque está muito alto. Está ultrapassando os homicídios e o número de mortes em guerra. Então, ele está falando, olha, pessoal, está tão alto que esses são os sintomas e essas são as prevenções. Beleza? Então, já achamos a nossa resposta, letra C. E por que não é a D, professor? Ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra. Não é ampliar os dados, ele está mostrando os dados só. Não é ampliar, ele está mostrando apenas os dados. Beleza, meu filho? Então, o gabarito é a letra C de casa. Beleza, meu filho? Então, encontro você no nosso próximo vídeo, comentando questão. Se inscreve no canal e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagens. Então, já dá essa força aí, meu filho, pro professor. Clica no botão vermelho e se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos lá, professor. Questão de número 7 da prova do Enseja. E questão em língua inglesa. Opa, professor, não manjo nada de inglês, eu não sei nada. Já deu um negócio em mim aqui. Calma, meu filho, fique calmo, porque eu vou mostrar para você que não precisa você ser aquele mestre ou fera em inglês para poder responder a questão, beleza? Então, vamos lá. Vou dar as dicas aqui. Óbvio que você vai ter que estudar, mas você sabendo o básico de inglês, você já consegue dominar a questão aqui do Enseja. Então, vamos lá, meu filho. Olha aí. Ele dá a questão 7, um texto em língua inglesa, beleza? Tal. E aqui ele pergunta, ó, o eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês, opa, ele está falando de eu lírico, é porque o quê? Isso aqui é uma poesia, né? Se é uma poesia, ele falou já em eu lírico. Beleza. Professor, eu quero saber a tradução do texto. Calma, calma. Então, vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês. Letra A. Opa, tem alguém falando inglês com uma outra pessoa que não é o inglês. Nós já sabemos isso sem ler o texto. Então vamos lá. Letra A. Demonstra incompreensão acerca da linguagem informal. Letra B. Critica a qualidade do ensino de língua inglesa. Letra C. Reproduz atitudes de preconceito linguístico. Letra D. Relativiza a dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas. Vamos ver, né? Então, vamos pegar o texto aqui. Opa, o que você está dizendo? O que você está dizendo? Olha aí, já falou na primeira situação aqui da poesia. Opa, corretamente, eu ouvi. Você está falando inglês? Are you speaking English? Ó, isso aqui é o básico, pessoal. Suas palavras não são claras. Opa, ele está falando com alguém, exatamente como o texto falou aqui, ó. A pergunta falou que uma pessoa cuja língua materna não é o inglês.
Beleza. Continue, professor. Suas palavras não são claras. Você está falando inglês e está perguntando aqui. Você está falando inglês? Ele perguntou, né? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Não é claro. Não é claro. Elas estão nadando na minha cabeça. Eu posso ouvir suas palavras. Compreender é diferente. Ó, compreender. Ele pode ouvir, mas ele não compreende. Ele só está ouvindo. Só está ouvindo. Ó. Compreensão é diferente. Isso você mataria sem saber muita coisa de inglês. Se eu entendesse você, tudo faria sentido. Ó. Ele fala nessa outra. Seria menos denso. Olha aqui, ó. Então, tudo que ele está percebendo seria menos denso, porque está denso demais, ele não está entendendo nada. O cara da poesia aqui, o autor, não está entendendo nada do que o outro está falando. Mas é isso. Eu não posso responder. Porque os pensamentos na minha cabeça, na sua cabeça, quer dizer, in your head, não fazem sentido na minha cabeça. Oh, quer dizer, ele não entendeu nada, ele não está entendendo nada do que o outro está falando, sabe? Ele está meio assim, tipo, o cara está dizendo uma coisa e ele não entende, e ele pode até entender, mas está muito denso. Olha aí, ó. Tá muito denso. Cadê onde tá? Olha aí, ó. Tá muito denso. Compreender é diferente. Tá percebendo que ele tá meio de salto alto ali, sabe? Oh, você fala, eu não entendo. Mas algumas palavras, pessoal, em algumas línguas a gente consegue entender. No inglês, que é o nosso caso específico, é que a gente consegue entender, ó. Compreensão a gente consegue. Quer dizer, se a pessoa fala uma palavra que é parecida com a outra, na língua inglesa, a gente vai conseguir entender. Então ele tá meio assim, o que você está falando? Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Quer dizer, ele está muito metido aí, né? O autor aí está dando essa ideia nesse poema que a pessoa está muito metida, não quer escutar a outra, quer dizer, pelo menos finge que está denso, que não consegue compreender e tudo mais, que não faz sentido, sabe? Está muito desse jeitinho aí. Então, o que nós temos que fazer, meu filho? Vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é inglês, letra A, demonstra incompreensão acerca da linguagem formal? Não está falando de linguagem informal, não. Então, cancela. B, critica a qualidade do ensino, também não fala de ensino. Ele está conversando com alguém. Letra C, reproduz atitude de preconceito linguístico? Realmente. Ele reproduz atitude de preconceito. Está tudo, ó. O que você está dizendo? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Compreensão é diferente. Está tudo denso, sabe? Ele está muito... Assim, realmente ele está com muito preconceito com a outra pessoa lá do outro lado. O autor quer demonstrar isso, realmente. Um preconceito linguístico com a outra pessoa, porque nós vimos aqui que é perfeitamente possível entender algumas palavras em inglês. E ele está sendo preconceituoso aí nesse caso, tá bom? Letra B. Por que não é a D então, professor? Relativa à dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas? Não, eles estão falando ali basicamente a mesma língua, só que ele está, né, com aquele negócio de não estou entendendo, está muito denso e tal, não sei o quê. Então, pessoal, gabarito, qual é, meu filho? Qual é, professor, gabarito? Gabarito é a letra C de casa, tá bom, meu filho? Beleza? Então, tranquilo aí. Espero você na nossa próxima questão comentada e valeu, deixa o like. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja, meu filho, e também tudo a respeito de redação e linguagens. Já dê essa força para o professor,
Já se inscreve aí no canal, clica no botão vermelho e vamos à questão de número 4. Questão de número 4, ele dá uma blusa aqui, ele fala sobre a questão de prevenir, esperança, força, vida, amor, combate ao câncer de mama. Beleza, então vamos saber o que o examinador quer do enseja. A palavra prevenir foi usada 2 vezes na camiseta com o propósito de, letra A, demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer, destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama, incentivar a sociedade a discutir o câncer de mama, valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer. Opa! Vamos lá, pessoal. Então, ele está dizendo para a gente aqui que a palavra prevenir foi usada 2 vezes. Então, ele usou prevenir aqui, ó, na blusa, e também usou prevenir também aqui. Pessoal, quando isso serve para qualquer texto, né? Para qualquer lugar. Quando você, na fala, por exemplo, você está falando, se você fala uma coisa 2 vezes, o que está acontecendo, pessoal? Você está dando uma, o quê? ênfase, certo? Você está dando uma ênfase. Se você fala 2, 3 vezes, 4 vezes, você está mostrando o quê? Que aquela situação é importante, que você precisa reforçar aquilo que você falou. Então, se foi usado 2 vezes, vamos lá. Letra A, demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer? Não, né, pessoal? Você usou 2 vezes, é para dar ênfase, não é isso. Então, essa letra A não é. Destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama? Exatamente. É tão importante destacar a precaução no combate ao câncer de mama que nós estamos falando o quê? 2 vezes, 2 vezes. Então, por isso que é tão importante. Incentivar a letra C. Por que não é a C? Incentivar a sociedade a discutir o câncer de mama? Não necessariamente, nós estamos dando ênfase. Por isso que foi falado 2 vezes. Valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer? Também não, porque foi falado 2 vezes. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Opa! Nós estamos dando o quê? ênfase, filho. ênfase. Se nós estamos dando ênfase, o gabarito é a letra B de bola, meu filho. Olha aí, questão tranquila. Beleza? Então, aguardo você no nosso próximo vídeo. E valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos responder mais questões, né? Mais uma questão de linguagens da prova do Enseja. Então, vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor e já se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Essa é a questão 3, né? Que nós estamos comentando aqui, você pode ver por aí. Foi dado um texto. Olha aí, ó, foi dado um texto 1. Depois um texto 2. O texto 2, na verdade, nós não estamos vendo palavras aqui. O texto 2 é apenas uma ilustração, meu filho. Tá vendo aí, ó? O texto 2 é uma ilustração. Bacana? Beleza, professor, já percebi. Mas continue. O que será que o examinador do Enseja quer nessa questão? Vamos ver aí, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é um ou uma opa. Então, nós estamos diante de... Ele quer saber, ó, letra A, se é uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Letra B, uma atividade recreativa com brinquedos industrializados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. E letra D, um jogo com utilização de regras próprias. Então, pessoal, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que estamos diante de uma questão de interpretação de texto. É isso mesmo, meu filho. Estamos diante de uma questão de interpretação de texto.
beleza? Se é uma questão de interpretação de texto, nós temos que ler o texto. Então vamos lá. Texto 1. O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Opa! Então ele está falando aqui, pessoal, basicamente do brinquedo. Ele já diz aqui, ó, na primeira frase do nosso texto, ele está falando do brinquedo. Fala sobre a questão da estruturação ou não estruturação dos brinquedos, certo? Fala o que são brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados, certo? Brinquedos estruturados e não estruturados. Depois ele fala a questão da brincadeira em si, né? Que a pessoa pode modificar a brincadeira, a pessoa pode se ausentar quando desejar, incluir novos membros e adotar as próprias regras, beleza? Possibilitando o quê? Maior liberdade. E ele fala que a concepção do jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. Une os dois, né? Fala do jogo, que é basicamente o objeto mais a brincadeira. Beleza. E o texto 2, que nós vimos que é uma ilustração. Beleza, meu filho? O texto 2, ele tem dois garotinhos aqui brincando, ó, com um chapeuzinho de papel, não é? Uma espadazinha, um cavalo de pau. Então vamos lá. Será que já dá para responder, professor? Vamos lá. Vamos ver, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é 1. Letra A. Brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Exatamente, pessoal. Acabamos de falar, ó. O texto fala literalmente aqui, ó. O brinquedo, vamos voltar ao texto, ó. O brinquedo, ó, é representado como um objeto suporte de brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados, ó. Tá vendo aí, ó? Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. Aí a letra A, ó, de acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2, o que é? Uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados, porque realmente, ó, nós temos aqui, ó, os brinquedos estruturados que são adquiridos prontos, que é o caso aqui o cavalinho de pau, ó, é um brinquedo estruturado já. E o não estruturado são os não provenientes da indústria, que é no caso aqui, ó, o chapeuzinho de papel, ó. Então, o texto 1 faz uma conexão com o texto 2, exatamente mostrando a questão dos brinquedos estruturados. Vou colocar aqui, ó, estruturados versus os brinquedos não estruturados, meu filho. Então, sobrou a letra. O gabarito qual é, professor? Letra A. Ó, tá certo? Por que não é a letra B? Ó? Atividade recreativa com brinquedos industrializados. Não, eles usam também brinquedos não estruturados. Ação lúdica, letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. O texto nada fala sobre isso. O texto nada fala sobre questão de competição. Ele fala que o jogo, inclusive, não tem nem regras, ó. E você pode adotar as próprias regras. Tá vendo aí? Beleza, professor. Por que não é a letra D? Jogo com utilização de regras próprias. Acabamos de falar, meu filho. Você pode adotar as próprias regras. Está bem aqui. Tranquilo? Então, espero você na nossa próxima questão. Se inscreve no canal e valeu!